Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita e hoje a gente vai falar de duas séries extremamente boas e que abordam um assunto bem perturbador. Nós vamos falar de The Act e Objetos Cortantes. Por que eu resolvi trazer esses dois seriados? Eles têm histórias diferentes, completamente diferentes. Uma é baseada em fatos, que é o The Act, e a outra é ficção. Porém, elas trazem à tona algo para ser discutido que é uma doença muito silenciosa. Né? Eu tô falando da doença Síndrome de Munchausen, por procuração, né? É uma doença que os indivíduos fingem em si ou nos outros doenças, né, para chamar a atenção ou para que isso cause uma simpatia sobre eles. Nas duas histórias, a gente tem as mães sendo controladoras e elas querem ser boas, portanto, elas cuidam excessivamente das suas filhas, causando outros problemas muito piores. Então, a gente tem nas duas histórias a síndrome de Munchausen por procuração, que é quando a pessoa ela pega, né, um membro familiar e finge doenças que não existem para poder ter o controle sobre elas. Isso é muito delicado porque a pessoa que tem essa síndrome, ela não, muitas vezes ela não sabe que ela tá fazendo algo errado. Até vocês vão ver que em The Act a gente tem muita raiva, muita dificuldade de ver as ações da mãe com a filha, porque a gente não consegue entender como que um ser humano consegue fazer tanta maldade com a própria filha, sabe? E só que essa pessoa ela também está doente. Muitas vezes ela tem um pouco de ciência do que ela tá fazendo, só que ela já tá num grau, ela tá tanto tempo fazendo esse tipo de coisa que talvez ela não consiga mais sair da situação. A série The Act eu assisti no começo do ano passado. É uma série original da Hulu, do canal Hulu, e ela foi já exibida na HBO no metade do ano passado. Ela é baseada em fatos, né? Essa história realmente aconteceu, o que me me causa um frio na espinha saber que isso aconteceu, né? E eu já tinha assistido o documentário da HBO de 2017, né? A série foi lançada em 2019. Esse documentário da HBO se chama Mamãe Morta e Querida. Quando eu assisti a série, eu fiquei muito chocada com como a série teve o cuidado de trazer o assunto da forma mais persistente possível. E ela colocou duas atrizes incríveis, a Patrícia Arquette, que eu sempre gostei, e ela tá irreconhecível como a Didi Blanche. Ela conseguiu entrar dentro da história de um jeito que ela ficou praticamente irreconhecível. Ela ficou muito parecida com a Didi, né, verdadeira. E também toda a minha todas as minhas palmas e reverências para Joy King, que fez o papel da Gypsy. Eu tinha visto apenas um filme com ela, Barraca do Beijo, e ela sempre fez atuações medianas em outras séries. Mas ela precisava muito de uma série onde ela conseguisse mostrar como ela é uma boa atriz, né? Então, eu colocaria The Act como uma série de televisão de drama criminal, né? Se você procurar sobre isso, vai aparecer a Didi, né? Fotos da Didi verdadeira com a Gypsy. Enfim, o que ela fez desde que a menina era criança, ela usou as doenças que a menina não tinha para conseguir várias coisas, né? Não só a questão de ela ser vista pela comunidade como uma mãe, né, que cuida muito da criança, coitada, não tem ninguém. Além disso, ela ganhava vários prêmios na televisão, elas ganharam casa do governo, inclusive a sua última moradia foi em Springfield, né? Elas ganharam a casa como se fosse um projeto, né, que constrói casa para pessoas carentes. Depois que elas tinham mudado
né, de um lugar onde teve tipo um furacão, acho que foi o furacão Katrina. E isso também foi uma forma da Didi esconder, né, ao decorrer do tempo, o que ela estava fazendo com a sua filha, porque quando ela se mudava, os médicos pediam registros médicos da menina, porque ela passou por inúmeras cirurgias. Ela, desde muito cedo, a Gypsy percebeu que era doente, porque a mãe dela dizia que ela tinha asma, epilepsia, problemas de aprendizagem, distrofia muscular, sendo que a menina andava de cadeira de roda, sem precisar, né, obviamente. E ela tinha uma leucemia que começou na infância. Isso era apenas algumas coisas que a menina tinha, sendo que muito nova ela teve que colocar um dispositivo para poder comer por tubo, né, de alimentação. Então a menina tinha problema nos dentes, né, depois de um tempo eles foram arrancados. A mãe raspava a cabeça dela e falava que os cabelos dela não iam nascer porque ela tinha leucemia, então ela tinha que raspá-los, né, para ela ficar mais bonita. Então a menina era careca, tinha problema de vista, enfim, a mãe dela conseguiu. Imagina, você é normal, você não tem problema nenhum. Mas se você se automedicar, né, alguém começar a te dar inúmeros remédios para curar coisas que você não tem, muito provavelmente que você vai começar a ter. Porque imagina quanto remédio a mãe dela não dava para ela diariamente. Então isso começou a fazer alguns efeitos no corpo dela de verdade, sendo que, né, os dentes dela apodreceram, ela começou a ficar com problema de visão, né? E ela era uma menina normal desde que nasceu. Isso é muito chocante, gente. Isso é muito triste de saber, né, que essa história realmente aconteceu. Numa entrevista, se você procurar, até vou deixar o link aqui na descrição, e ela mesmo fala que ela acreditou que ela tinha todas essas doenças, mas as duas coisas que ela percebeu sempre, né, ainda mais depois que ela foi ficando adolescente, é que ela podia andar e ela podia comer. Só que ela tinha muito medo, né, do que a mãe dela poderia fazer. Então, ela acordava de madrugada, né, andando, ia comer, tomar Coca-Cola, porque a mãe dela dizia que ela não podia consumir açúcar. E ela queria saber o que ia acontecer. Então, ela comia. E ela descobriu que ela não era tão doente assim, quanto a mãe dizia. Outra coisa é que, por exemplo, a Gypsy, ela já devia estar com seus 15 anos e a mãe dela dizia que ela tinha, tipo, 10 anos, assim, né, quase 5 anos a menos. Então, ela não sabia muito bem a idade que ela tinha, porque a mãe dela queria que ela se parecesse cada vez mais, né, com uma criança. A mãe dela nunca queria perder aquele poder, né, que ela tinha com a Gypsy, né. E à medida que ela foi crescendo, as mentiras se tornaram muito óbvias, né? Porque tu começa a ver que a menina se desenvolve normalmente como adolescente. E aos 19 anos ela percebeu que tudo aquilo não fazia nenhum sentido. Ela conseguia andar, ela conseguia comer, ela percebeu que o açúcar não a matava. Mesmo ela descobrindo essa verdade, isso não foi o suficiente para ela se libertar da mãe dela, né? Em nenhum momento ela quis ferir a mãe dela, só que ela sabia que para ela se livrar dessa prisão que ela viveu a vida inteira, ela tinha que matar a mãe dela. Ela tentou fugir uma vez e a mãe dela achou ela, a mãe dela prendeu ela na cama, deixou ela sem comida. Então, até a mãe dela falou assim: se você fazer isso de novo, eu vou quebrar o computador na sua cabeça, né? Porque ela descobriu que a Gypsy começou a entrar na internet de madrugada e ver algumas coisas, né? Ela é uma adolescente era uma adolescente normal, ela queria descobrir a vida que ela nunca teve, né? Então a Gypsy conseguiu comprar um computador da mãe escondido e quando a mãe dormia, ela entrou num site online de relacionamento. Então foi aí que ela conheceu o Nick Goldenjohn. A Gypsy e o Nick, eles foram presos e acusados do homicídio da Didi. Ela se abriu com o Nick, ela contou toda a sua história e o Nick, ele tinha alguns problemas mentais também, né? Mas ele gostava muito da Gypsy, então eles manteram um relacionamento, né? Online por um ano, 2 anos. E ela foi contando, ela foi se abrindo, né? Que a mãe dela fazia essas coisas com ela
E o único jeito que eles encontraram, porque teve uma vez que eles combinaram de ir no cinema, né? Então a Gypsy convenceu a mãe dela a levar ela no cinema para assistir um filme e ela conseguiu dizer que ela conseguiu ir no banheiro sozinha sem a mãe, né? Mesmo com a cadeira de roda. E o Nick estava esperando ela no banheiro. Foi a primeira vez que eles viram, né? Eles transaram. Ela conta que não achou ele tão bonito, mas ele gostava muito dela, então tava tudo certo. E eles até pensaram em fazer do jeito certo, né? Tipo, mas a mãe dela jamais ia deixar ela namorar até alguém, porque, imagina, né? Eles acharam que a única solução mesmo seria a mãe dela não estar mais na vida dela, né? Então, eles articularam como ia fazer. O Nick, então, ele foi até a casa da Gypsy, esfaqueou a mãe dela, enquanto ela estava no outro cômodo, tampando os ouvidos, porque ela não queria ver, ela não queria saber o que tinha acontecido. E eles saíram, né? Eles foram embora. A Gypsy e o Nick foram presos e acusados do homicídio da Didi. A Gypsy ela foi condenada a 10 anos de prisão e depois ela se considerou culpada, né? Em 2023, quando ela... Daqui a pouco, né? Daqui a 3 anos, quando ela vai ter os seus 32 anos, ela vai poder sair em liberdade condicional. Eu, na minha opinião, acho que ela já... Ela saiu de uma prisão para entrar em outra, né? Então... Eu acho que, assim, essa criança, ela já sofreu tanto. Hoje você vê, ela fala, assim, que ela sente muita falta da mãe dela, mas ela entende que o que a mãe dela fez não foi certo. E hoje ela fala que ela tá presa, mas ela tá feliz, porque ela pode, né, ela pode deixar o cabelo dela crescer, tanto que o cabelo dela é maravilhoso, né? Todo mundo emagrece na prisão, ela acabou engordando, porque ela começou a comer de verdade, né? Então, olha só o nível, né, do que ela passava. Então, ela diz que na prisão ela é mais feliz do que ela era quando a mãe dela estava viva. Então, eu acho que 10 anos foi uma punição muito grande. Claro, ela planejou, né? Foi um homicídio duplamente qualificado, né? Ela foi cúmplice, ela sabia que o namorado dela ia matar a mãe dela, mas ela sabia que era o único jeito dela sair daquele inferno que ela estava vivendo, né? Então eu não julgo as ações dela, né? Acho que é morte, a gente tá falando de algo muito sério, mas o que a mãe dela fez ao decorrer da vida, né? Porque quando eles encontraram, os vizinhos encontraram a mãe dela morta, muita gente pensou, né? Meu Deus, alguém levou a Gypsy até então, né? Então, quando eles descobriram, né, que foi ela e o namorado, vizinhos viram ela pela televisão andando, perfeita, normal, eles acharam muito estranho. E aí, investigando a fundo, foi descoberto tudo que a mãe dela fazia com ela desde que ela nasceu, praticamente, né? O Nick, ele tem 29 anos, né, hoje em dia, e ele foi condenado à prisão perpétua. Eu já tinha assistido a série, né, então ela tava bem fresca na minha memória, mas eu reassisti o documentário, né, da HBO, que ele é muito bom, porque você tem entrevista com a Gypsy, você tem entrevista com o pai dela, né, que a mãe dela dizia que ele era um alcoólatra, que ele não gostava muito dela. Então, assim, ela poderia ter pedido ajuda pra ele antes de tentar matar a mãe, né? Tentar fazer de outra forma, mas ela não... A mãe dela colocou tanta coisa na cabeça dela ao decorrer do tempo que ela tava super perdida. Ela não tinha mais, né, como pensar de uma forma diferente. Ninguém ia acreditar nela, né? O seu pai, ele, né, visita ela sempre. Ele se sente muito mal, porque ele realmente viu o quanto a Didi, que era a mãe dela, conseguiu manipular todo mundo, né, à sua volta. Então, eu espero que ela saia logo, né, e ela vai estar com 32 anos, ela é praticamente a minha idade. Então, assim, eu espero que ela tenha pelo menos alguns anos de vida, que ela possa desfrutar da vida sendo um ser humano normal, né. Tenho muita empatia pela Gypsy, então essa história ela me marca bastante, me choca bastante, porque eu tive tanto amor pela minha mãe, né? A minha mãe me amou tanto, eu e minha irmã, ela cuidou da gente tão bem, que na minha criação, na minha realidade, isso não tem como eu imaginar, né?
uma pessoa fazendo isso. E aquilo que eu falei no começo, ela é uma pessoa doente, né? Então, a mãe dela tinha essa doença, né? Que não foi muito bem diagnosticada e cuidada. Então, acabou tendo essa proporção, né? Dessa forma, infelizmente. Falando um pouco agora da outra série, né? Também da HBO, Objetos Cortantes. Objetos Cortantes também foi um soco na minha cara. Eu gosto muito dos livros da Gillian Flynn. Eu li, né, e assisti o filme Garota Exemplar. Depois fizeram uma adaptação do livro Lugares Escuros, que a gente tem a Charlize Theron como protagonista também. Ficou um filme muito bom, que não foi tão aclamado, né, quanto Garota Exemplar, que foi de 2014, né? Eu não sei como ela tem uma capacidade de tornar qualquer ambiente, qualquer situação que o personagem dela tá passando, mesmo que seja a protagonista andando de carro, ela traz uma atmosfera meio de suspense, sendo uma ação super simples, tipo como uma pessoa andando na rua ou a pessoa tomando uma xícara de café. Aí ela tá olhando para alguma coisa vai acontecer. Ou seja, em todas as situações dos livros dela, tem essa atmosfera um pouco de suspense, de emergência, né? De aviso que algo muito ruim pode acontecer. E ela nos guia dessa forma em todos os filmes, né? Então, isso acontece muito também na adaptação, né, dessa obra para a série, né? Foi uma série de 2018, ela foi feita, né, exibida pela HBO, e ela traz como protagonista a Amy Adams, que, meu Deus do céu, né, é uma baita de uma atriz, e ela conseguiu fazer o papel da Camille de uma forma maestral. O livro de estreia, né, então esse foi um dos primeiros livros da Gillian Flynn. Ele é um relato sombrio que explora comportamentos complexos e bizarros do ser humano. Ele conta a história de Camille, que é uma repórter forçada por seu editor a retornar à sua cidade natal para investigar um assassinato e desaparecimento de duas garotas adolescentes. A Camille, ela lida com seus traumas através de autodepreciação, que aos poucos é revelada magistralmente. Pausa para dizer que a maquiagem do corpo da Camille na série, ela foi feita com muita maestria. Os cortes que ela faz no corpo, as escritas que ela tem de tudo que ela passou, é realmente muito avassalador, assim. Conseguiu transmitir o que o livro passa, sabe? Ela é alcoolista, né? E ela tem vários traumas de infância, porque a mãe dela não foi uma mãe muito boa, né? Que aí entra o ponto que eu quero chegar com essas duas séries, né? Juntas. E ela sofreu várias coisas onde aos poucos foi revelando as causas, né? Principalmente pela relação que ela não tinha com a mãe. E nessa investigação dos crimes que aconteceram em Indie Gap, que é a cidadezinha onde ela nasceu e viveu, né, na infância, a protagonista, ela vai se afundando nas turbulências de uma comunidade aparentemente pacata e analisa as cruéis realidades da sua própria família. Ela descobre que existe muita merda que foi tampada, né? E ela teve que conviver com isso, porque ela foi embora daquela cidade. Além da Amy Adams no papel, né, da Camille, eu dou muita palmas para a mãe dela, que fez uma atuação incrível, né, a Patricia Clarkson. E também a Sophia Lillis, ela fez It, né, o filme do Stephen King, e ela fez também aquele I'm Not Okay With This, né, que é uma série que recentemente, né, saiu na Netflix. Ela fez, né, a Camille quando era criança. A semelhança das duas, dela com a Amy Adams, chega a ser algo surreal, porque tem cenas que corta de uma pra outra que, meu Deus, parece que é a mesma pessoa, assim. Foi muito massa essa construção, né, deles, assim, com essas atrizes. E eu já abro um parênteses aqui falando que essa série é uma das séries que mais me deixou completamente louca positivamente com a edição. Ela é totalmente picotada,
ela brinca com áudios, né? Tá tocando música quando se fecha um carro, quando fecha a porta do carro, essa música para abruptamente, ou a música tá tocando, daí ela já entra em segundo plano. A Camila, ela tem várias, a gente não sabe se é alucinação, se aquilo faz parte do passado dela, enfim, as coisas se confundem. E esses cortes, né, esses fast cuts que a gente chama na edição, faz com que você vai entendendo pontos da história, né, de uma forma muito rápida, né? O fantasma da irmã dela aparece em alguns lugares, e aí corta para uma outra cena onde tem algo escrito, enfim. A questão das palavras também é muito legal, muito interessante, né? Se você analisar, quando a Camila tá andando pela cidade de carro, aparecem algumas palavras, né? Até no carro tem uma que está scared, e depois ela tá como sacred. Até as próprias palavras que ela escreve no corpo, né? Isso tudo tem uma conexão com o que ela tá vendo do lado de fora. É muito, muito sensacional o corte, né? A edição desse seriado foi algo que me chamou muita atenção, porque no livro isso é mostrado de uma forma também bem intrigante, né? A forma como a Flynn relata os acontecimentos, e o que ela tá vendo é muito legal. E saber que isso foi adaptado de uma forma maestral, assim, dentro da série, foi algo que eu gostei muito. Quando eu tinha lido o livro, o final, ela literalmente me deu um tapa na cara, e depois ela me deu um outro tapa na cara e um soco no estômago. Sem dúvida, o livro, o final dele, né, é muito enigmático. Ele tem um plot twist que tu fica de boca aberta. E esse plot twist acontece também na série. Ele acontece de uma forma muito rápida. E depois tem umas cenas pós-créditos que você entende, né, quem que era o assassino de verdade. Mas eu acho que poderia ter sido explorado tão bem quanto o livro. Eu acho que eles foram muito lineares. Aí chegou ali na ação que a gente vai descobrindo quem é que matou quem, não sei o que. E aí acaba o filme, né? Então acho que foi muito rápida, né, essa ação, essa construção, né? Então a gente entende, né, a gente vai descobrindo ao decorrer que a mãe da Camila, que a mãe dela, ela tem essa doença. A mãe dela também, né, sofre da mesma doença que a Didi Blanche. Ela tem essa síndrome de Munchausen, onde a gente vê na série que a irmã da Camila morreu. Ela era muito doente, né? E a mãe dela cuidava apenas da irmã. A Camila era meio rejeitada pela mãe, né? Então, ela viveu a vida inteira achando que a mãe dela não amava ela, e realmente a mãe dela fala pra ela que nunca amou ela, né? Mas o fato é que a Camila descobre, né, com a ajuda de um policial, que a mãe dela negligenciava, né, a menina. A mãe dela dava remédios, fazia manipulações de remédio, que no fim das contas era para ser para as duas, né? Só que a Camille, ela rejeitava os remédios da mãe, ela não queria que a mãe dela cuidasse dela, onde a mãe dela resolveu botar tudo para outra filha, sendo que chegou uma hora que ela sabia que ela ia matar a filha fazendo isso, só que ela não conseguia parar. Então a gente vê aí que esse distúrbio, ele é realmente uma doença, onde a pessoa muitas vezes ela sabe que tá fazendo algo de errado, mas aquilo já tá tão atrelado, tá tão dentro, né, da situação que ela vive, que ela não tem mais como sair, né? Então é onde ela ficou drogando só uma filha e causou a morte dela. E quando a Camille volta, né, depois para investigar o assassinato na cidade, quando ela volta, ela tem que lidar agora com a irmã, né, meia-irmã dela. E ela descobre que a mãe está fazendo a mesma coisa com a irmã, né? E ela descobre então que a mãe matou a irmã dela, né, antigamente. A gente sabe que a meia-irmã dela, acho que ela sabe que a mãe dela faz esse tipo de coisa. E a gente descobre que a mãe dava aula para as meninas que morreram, né, na cidade. E a gente passa, assim, a história achando que a mãe dela tem alguma coisa a ver, mas depois você acha que é o irmão de uma delas, que ele gostava muito da irmã. A gente acha que ele até tem essa de gostar tanto da irmã que acabou matando. A história te leva a achar várias coisas, né? Chega um ponto que a gente descobre, então, que a Ama,
ela começou a ficar com ciúme das meninas, né? Ela conhecia essas meninas e a mãe dela começou a dar aula para elas e ela não queria que a mãe dela desse atenção para as meninas e não desse mais a mesma atenção para ela. Foi onde ela decidiu matar as meninas para que a atenção fosse só para ela. Quando ela se revoltava e bebia, né? No outro dia a mãe dela ia cuidar dela. Então ela sabia que a mãe dela estava dando coisas para ela, que ela às vezes se sentia muito mal, mais mal do que apenas uma ressaca. Mas ela também não queria perder esse controle que a mãe tinha dela, né? A mãe dela dava banho nela, então é uma situação bem estranha, né? Porque a primeira, a irmã mais nova da Camila, que acabou falecendo, ela nunca soube, né? O que aconteceu, né? Tipo, ela acabou falecendo e nunca ninguém soube. Daí a gente tem o xerife. Parece que ele tem um caso com a mãe da Camila. Às vezes parece que ele só é encoberta, né? A gente acaba sabendo que o padrasto dela sabe que ela mata, né, as filhas dessa forma, e onde a Camila decide salvar a meia-irmã dela, né. Só que aqui, nessa série, que ela é uma ficção, a gente descobre que isso vai muito além, né. Tem um determinado ponto da história onde a mãe da Camila, ela comenta que a mãe dela, né, no caso a avó, né, da Camila, ela dava beliscões na menina para saber se ela sentia dor. Ela largou uma vez a menina no meio do mato, da floresta, e deixou ela lá, né, falando, agora você volta para casa. Ela fazia esse tipo de jogo psicológico com a filha. Então ela meio que desenvolveu essa coisa da superproteção das garotas, porque ela não tinha a superproteção da mãe, né? Só que aí a gente entra nessa coisa de causar, né, essa dor para poder ser a mãe querida, a mãe que cuida. Então a gente tem aqui, por fim, né, o que é a relação que eu queria colocar dessas duas séries, né, que elas abordam esse tema, que é uma doença realmente silenciosa, né, que se você não percebe a tempo, muita coisa ruim vai acontecer. A gente tem uma história real, né, teve que ter uma morte para poder ser jogado ao mundo, né? O que realmente estava acontecendo dentro daquela casa, né? Então aqui a gente tem 2 thrillers psicológicos, né? Que tem muita coisa em comum, sendo um sendo fato e o outro sendo ficção, né? As duas mães, elas sofriam dessa síndrome de Munchausen por procuração. E ambas as mães, nas histórias, elas controlavam as suas filhas e queriam ser boas, envenenando, né? Tipo, com remédios, enfim, as suas filhas. O que muda, né? É que, sem dúvida, na história da Gypsy, ela é dolorosa porque para se libertar dessa mãe ela teve que matá-la, né? E por outro lado, a gente também tem em Objetos Cortantes, a gente tem a Camila, que sofreu todos os traumas possíveis, onde a mãe não simplesmente abandonou ela. Então ela começou a se cortar e beber para tentar esquecer essa vida. A irmã dela morreu, né? E ela nunca soube que a irmã era doente, e depois isso tudo vem à tona quando ela volta, né, para pesquisar sobre o assassinato e escrever sua matéria. Então ela descobre não só que a irmã mais nova dela morreu disso, como a mãe tá repetindo com a sua meia-irmã, que vai ter a mesma síndrome de uma forma diferente de superproteção. Então a gente vê famílias, né, as duas famílias destruídas por uma doença que, no contexto, assim, às vezes a gente vê coisas muito repetitivas, né? E esse tema, ele é pouco abordado. Quando eu vejo que o cinema retrata, né, doenças nesse sentido, eu acho que as obras, elas precisam ser vistas e discutidas, né? Então fica a minha sugestão para vocês, né, conhecerem, né, os livros da Gillian Flynn. Ela aborda vários temas psicológicos, né, tanto em Garota Exemplar quanto Objetos Cortantes, né, e outras obras dela. E também assistir esses filmes, que são obras incríveis, né? Vale muito a pena. E também conhecer, né, a história da Gypsy Rose Blanchard, que sofreu isso na pele, né? Então, obrigada para você que viu até aqui, né? Então, eu já convido vocês a assinarem o canal. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostariam que eu falasse um pouco de alguma outra série, enfim. Fico muito contente quando tenho feedback também de vocês. Obrigada e até a próxima fita. Câmbio e desligo.